Rádio Zona Z. A tua onda urbana. Bom dia, fala o diretor do jornal A Voz de Irmesinde para falar de um assunto que tratámos no nosso último jornal, edição de 30 de novembro de 2021, e que trata da venda do cinema à Câmara Municipal de Valongo. Eu vou ler o artigo que saiu nesta edição e que se refere à Assembleia Geral que foi feita no Centro Social de Irmesinde, exatamente com esta intenção de autorizar a venda do Centro Social, a venda, do cinema por parte do Centro Social à Câmara, e que é uma prenda de Natal antecipada para todos os irmesindenses. Diz assim a nossa notícia: o Centro Social de Irmesinde aprovou por maioria em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 12 de novembro último, a alienação do antigo cinema de Irmesinde à Câmara Municipal de Valongo. Todo o processo que resultou nesta venda foi esmiuçado ao detalhe pelo presidente da direção do centro, Henrique Queiroz Rodrigues, que começou por recordar aos associados o duplo objetivo que levou a instituição a adquirir o antigo cinema em 2007. Primeiramente, o de preservar um espaço simbólico da identidade da freguesia de Irmesinde, que, nas palavras do dirigente, tem sofrido nas últimas décadas um fenómeno de descaracterização, com o desaparecimento de lugares e espaços simbólicos que representam a identidade da terra e do seu povo. Foi com gosto que o Centro Social de Irmesinde, que sempre fez parte desse património simbólico, se associou em manter até onde fosse possível os espaços que representam a memória dos irmesindenses. E perante o risco de utilização do espaço do cinema para fins mercantis, o Centro entendeu que, na ausência de intervenção de outras entidades, mesmo públicas, e na perspectiva de fazer parte da identidade desta terra, devia adquirir o antigo cinema, disse o presidente da instituição, recordando ainda que esta aquisição foi feita com esforço, tendo para isso contraído um empréstimo de 300 mil euros, que foi amortizado ao longo de 10 anos, terminado em maio de 2017. De referir que o valor pago pelo Centro Social de Irmesinde para a compra do cinema foi de 325 mil euros. O segundo objetivo desta aquisição prendia-se com a ambição de ali criar um espaço ligado ao percurso educativo de jovens mais vulneráveis. Um espaço de apoio a alunos com risco de insucesso escolar ou em risco de abandono escolar, aproveitando o ambiente escolar que marca aquela zona, com a missão de que os jovens que abandonassem o ensino educativo regressassem a ele com sucesso. Sem perturbação no funcionamento normal da instituição, foi possível ao Centro pagar as prestações do empréstimo bancário, conforme vincou Henrique Queiroz Rodrigues, recordando ainda que até à data da liquidação do empréstimo, as responsabilidades do pagamento das prestações do empréstimo não permitiu ao Centro Social de Irmesinde fazer o investimento para a adaptação do cinema a equipamento social. Foi por esta altura, ainda de acordo com as palavras do dirigente, que a Câmara de Valongo manifestou ao Centro a intenção de adquirir o antigo cinema. Numa primeira fase, apenas numa manifestação de interesse, sendo que numa segunda fase, com a indicação de que se não houvesse acordo quanto à venda do cinema ao município, este avançaria com um processo de expropriação. Este facto novo levou a instituição a abrir um processo de negociação direta com o município relativamente às condições do negócio. Explicando detalhadamente os trâmites legais deste processo de negociação, o dirigente deu conta de um outro facto que, entretanto, surgiu no rol deste processo. A Câmara aplicou uma coima de 1.500 euros ao Centro Social de Irmesinde por este não ter cumprido uma deliberação da autarquia no sentido de remover as placas de cobertura do cinema, alegando falta de condições de segurança. O Centro impugnou em tribunal esta decisão, ganhou o processo, mas depois de vir a sentença, o município efetuou outra vistoria e refez a proposta de retirar a cobertura que ainda estava pendente. Havendo o risco de a autarquia poder impor a retirada da cobertura de cinema, a instituição solicitou um orçamento no sentido de ver quanto custaria a substituição de toda a cobertura, sendo que a posição do Centro Social de Irmesinde nos processos administrativos que correram e correm pelos serviços do município relativos a este assunto é de que, por um lado, o telhado não sofre risco de colapso e, por outro, que se fosse retirado o telhado sem ser substituído seria suscetível de agravar as condições de segurança na medida em que as paredes laterais do edifício veriam fortemente diminuído o travamento horizontal e vertical, passando a correr o risco de colapso.
Assim, a posição defendida pelo Centro Social de Irmesinde, quer nos processos administrativos, quer no processo de impugnação judicial vitoriosa, sempre foi de que se a instituição cumprisse a determinação da Câmara de remoção das placas de cobertura do telhado, teria de proceder à colocação de um telhado novo para preservar as condições de segurança do edifício. Nesse sentido, o Centro pediu um orçamento para a substituição da cobertura que rondava os cerca de 130 mil euros em 2018, um montante que, de acordo com a instituição, era incompatível com a estabilidade financeira desta. Simultaneamente, o Centro recebeu um comunicado da autarquia, dando esta conta da intenção do município de tomar posse administrativa do imóvel do cinema para realizar as obras de demolição que a instituição não realizava e imputar o custo da obra à instituição. Finalmente, a Câmara fez saber ao Centro a intenção de expropriar o imóvel se frustrasse a aquisição pela via negocial. Perante este cenário, tendo em conta a alta probabilidade de declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação, a instituição concluiu que não era possível a afetação do imóvel a um equipamento social, já que a manter-se o edifício na propriedade direta ou indireta no Centro Social de Irmesinde, a instituição seria dele desapossada por efeito de expropriação e, pela mesma razão, não seria viável a colocação à venda em mercado livre do edifício, tendo em conta o desenvolvimento do processo expropriativo e o facto de tal expectativa implicar quer a desvalorização do prédio para efeitos de preço de venda, quer o desinteresse de eventuais compradores, cientes da ameaça de expropriação, independentemente de quem fosse o proprietário, à data da posse administrativa para efeitos de expropriação. Conforme se podia ler na explicação documental dada aos associados desta Assembleia Geral, entendeu assim a direção do Centro concordar com a proposta feita pela Câmara de Valongo no sentido da aquisição do cinema por 475 mil euros. E termino aqui a notícia, ela continua ainda na versão em papel, mas já dá para os nossos ouvintes ficarem cientes de que, efetivamente, a venda do cinema à Câmara Municipal de Valongo por parte do Centro Social de Irmesinde é um facto. Se não falarmos antes, bom Natal, provavelmente ainda falaremos para a semana. Até lá, um abraço. Rádio, a tua onda urbana.